Bom, o que a gente vai discutir hoje no Manhã Boa Nova? Verdade. O que você acha? O que é verdade? Qual a visão espírita desta questão? As certezas são os grandes males da humanidade? O homem poderá, no mundo espiritual, ver Deus? E como entender na visão espírita a máxima penso, logo existo? Por que destas perguntas? Em julho de 2019, o articulista e palestrante espírita Milton Medrano Moreira escreveu um artigo muito interessante no jornal Opinião, edição 275. Este jornal é do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, que é ligado à Associação Espírita Internacional, que é a antiga CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana. E o artigo tem o título A Verdade. E o Milton começa o artigo dizendo o seguinte: por alguns segundos me detive no canal onde um pastor fazia sua pregação. Ouvi dele a frase: o grande mal da humanidade é a dúvida. Não precisei escutar mais para entender todo o sentido da sua prédica e, naturalmente, mudar de canal. A história comprovou que os grandes males causados à humanidade derivaram precisamente do orgulho e da vaidade daqueles que se proclamavam detentores e donos da verdade. Em nome de um conjunto de pretensas verdades prontas e acabadas, presentes em livros tidos por sagrados e na cabeça de autoproclamados intérpretes da palavra de Deus, foram cometidos os maiores crimes contra a humanidade. Não é a dúvida, são as certezas os grandes males da humanidade. O conhecimento científico, aproximando-nos paulatinamente das verdades compatíveis com nossa progressiva capacidade de aprendê-las, só se incrementou quando substituímos as certezas pela dúvida. Quando René Descartes entendeu de duvidar sistematicamente de que qualquer uma de suas crenças era verdadeira, inaugurou uma nova fase para a humanidade. Nascia ali a filosofia da modernidade, que não se fundava na confortável detenção da verdade, mas na ousada aventura de duvidar. O filósofo francês do século XVII, adotando o método da dúvida sistemática, duvidava de tudo que era possível duvidar, do corpo, das pessoas, de Deus, de si mesmo e do mundo. Só de uma coisa dizia: não se pode duvidar, de que para duvidar é preciso pensar. Daí a sua primeira e mais fundamental evidência: cogito ergo sum, penso, logo existo. Realmente é a certeza de saber ou de ser eleito por Deus que atrapalha a humanidade, Edson? Eu acho que é o contrário, na verdade. Se você tem a certeza, né? Como é que é a questão aí mesmo? Coloca novamente, por favor. A certeza? Realmente é a certeza de saber ou de se achar eleito por Deus que atrapalha a humanidade? Então, é aquilo que eu estava falando. O fato de você ter certeza que é eleito e, nesse sentido, você ter uma postura, né, que te aproxime de Deus, vai te fazer com que você tenha um comportamento adequado. Agora, se você acha que você não é eleito, que nem a gente vê muita gente aí se desdizendo da vida, se sentindo infeliz, se maltratando, se culpando, se achando pecador e por aí afora, faz com que a pessoa se sinta afastada de Deus. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho crenças em Deus, eu acredito em Deus, não nesse Deus que é apresentado pelas religiões. Tá. Eu acredito em Deus como um Deus cósmico, né? E o fato de eu ter essa crença me faz ter comportamentos no mundo que sejam comportamentos condizentes. Então, é aquilo que eu estava falando, é um pouco ao contrário do que está colocado aí, né, nessa questão. No meu modo de ver, tá certo? Porque qual é o grande problema, na verdade? É as pessoas terem as suas certezas, como fala o texto, né? Elas terem certezas baseadas em informações que elas não contestam, ou que elas não questionam. Então aí você começa a aceitar um Deus que é imposto, um Deus que é colocado de forma a atribuir interesses de pessoas.
as quais o estão apresentando. Então, durante muito tempo, Deus foi apresentado como um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que você tem que temer. Depois vem um grande espírito aqui entre nós apresentar um Deus que você tem que amar. Um Deus amor. E muita gente não compreendeu e acabou fazendo com ele justamente aquilo que o lugar comum, né? Aquilo que a forma como as coisas eram tratadas na época, né? Permitia que as pessoas fizessem. Ou seja, então as pessoas tinham a liberdade, né, por acreditar nesse Deus que pune, em punir também aquele que veio falar que Deus não é isso, né? Que Deus é amor. Então, de novo, na minha forma de ver é o contrário. Eu acho que o fato de eu ter certeza de Deus, mas desse Deus que é um Deus cósmico, me faz ter comportamentos no mundo que sejam comportamentos adequados. E aí, Elaine? Sabe que eu estava refletindo sobre esse texto, né? Que fala sobre as verdades, né? E começa falando sobre a dúvida. Dificilmente a gente se modifica ou a gente consegue enxergar um outro ponto de vista quando a gente é cheio de certezas. Né? Então a gente sempre fala que quem acha que sabe tudo nunca aprende, né? E aquele que sabe tudo se torna inflexível, aquele que acha que sabe tudo, né? Por isso que levaram Jesus para crucificação e para a morte, né? Porque os judeus não aceitaram aquela boa nova, né? A lei de amor. Agora, voltando aí à questão do texto, o que a gente percebe é que quando se acha, né, o escolhido por Deus, ou sou filho de Deus e tudo posso, essa crença, isso como uma verdade isolada é muito perigoso. Um intermediário, né, único. Exato, tudo me é permitido, eu ordeno, eu requeiro, eu exijo de Deus porque eu sou filho de Deus. Calma aí, você não é filho único de Deus, então você vive em sociedade. Então é muito fácil aí dentro da sua linha, Edson, a gente aceitar, né, sou filho de Deus e tenho, Deus quer o meu bem, Deus é amor, mas a gente tem que ter o conhecimento das leis naturais. Então, tudo isso, né, a lei de amor, sou filho de Deus com as leis naturais, aí a gente vai num caminho legal de crescimento e evolução, de progresso do espírito, né, que é o que se espera. Agora, quando eu tenho só essa crença que eu sou preferido de Deus, ou que eu sou filho de Deus, isolado de outras responsabilidades que eu tenho como ser humano encarnado, quando falta a lei de amor, né, quando falta justiça, quando impera o egoísmo, quando impera a vaidade, a gente vê esses desmandos, né, que é só ligar a televisão e a gente vê aí alguns desmandos, alguns discursos abusivos, como fala o texto. Eu acho que o caminho é por aí, é esse equilíbrio, né? Sou filho de Deus? Sou, só que eu não sou filho único de Deus. Eu convivo em sociedade. E nem sou detentor da verdade. E não sou detentor da verdade, exatamente. A verdade é muito relativa. Quem nunca, né? Eu sempre quando eu sou uma pessoa muito de discurso de verdades, né? Assim, porque eu sou muito apaixonada pelas minhas crenças. E quantas... e agora recentemente passei por uma dessa de novo, né? Então a gente vai aprendendo. Quantas vezes a gente afirma uma situação com tanta convicção e passa às vezes poucos segundos, ou às vezes um dia ou dois, você vê que aquela coisa que você afirmou não era verdade. A resposta vem para você. Não sei se vocês já passaram por isso. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente afirma certas coisas, né? E ainda que seja só no âmbito mental e não falado, algumas crenças que a gente tem e que a vida vem e mostra pra gente o quanto a gente está equivocado. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas verdades que a gente, né? A gente afirma, se diz detentor, né? De tais posições, né? A dúvida em exagero também não é bom, né? Porque Jesus falou para nós, né? Que é para a gente não ser morno, não é isso? Ou quente ou frio. Então, quando você se coloca na vida nessa posição do meio também, nunca assume uma posição, também não é bom, né? Também não te leva ao desenvolvimento que você precisa, porque são as dificuldades, muitas vezes, aquele dito sofrimento, são oportunidades de progresso, né? Então, quando você fica sempre ali com medo, se protegendo, você também não tem uma vida de forma plena, Sim. né? Então,
É um aprendizado, né? A gente, por isso que um nós temos exercício. tantas encarnações. O que você acha, Wendel, dessa questão aí? É verdade? Então, eu concordo em parte com o que a Elaine falou, que é exatamente isso, assim. É engraçado que quando a gente é muito jovem, a gente tem as verdades, né? A gente tem as máximas, a gente acredita naquelas máximas que são passadas para nós, dos pais, ou da escola, enfim, de todos os locais que a gente convive, né, que a gente vem ali. E a gente é formado a partir daquilo. A partir do momento que você começa a estudar e que você começa a abrir a tua mente e você começa a ter contato com os pensadores, você começa a mudar também a tua visão, porque aí começa também a entrar uma questão que é a tua verdade, também o que você acredita como verdade, né? Você começa a colocar também a tua impressão no mundo, e a impressão em relação a todas as coisas. Eu realmente acredito que, assim, cada dia que passa, cada dia que eu vivo, cada dia que eu vejo qualquer coisa, eu me torno um ser em dúvida. E não porque eu deixe de acreditar na verdade, mas porque a cada leitura, a cada convívio com uma pessoa, a cada pessoa que eu conheço, eu absorvo alguma coisa daquela pessoa. E às vezes aquela máxima que eu tinha na minha cabeça, eu falo, mas peraí, não é bem assim. Tem uma possibilidade, tem um caminho, ele pode ser por aqui. Eu de verdade acredito que o momento que a gente está vivendo, e você até falou sobre isso, dessa polarização que a gente está vivendo, que é uma polarização horrorosa, né? Ou é uma coisa, ou é outra. Nós não somos uma coisa ou outra. Nós somos seres encarnados, sabe-se lá quantas vezes teremos essa encarnação, quantas vezes repetiremos de ano, né? Voltaremos para repetir de ano. E nós estamos em constante evolução, em processo de evolução. Então, não cabe ter uma verdade absoluta fechada. Não dá. O direito tem uma premissa que eu acho o máximo, acho o direito brilhante. O direito ele tem uma premissa que é assim: a verdade ela tem um ponto de vista, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista o humano que faz de uma forma muito equivocada, que é alterar esse ponto de vista, né? Manipular isso, adequar a verdade ao seu interesse. Isso, que é pavoroso. Isso a gente não pode fazer. Mas quando você... E aí entra uma questão que é a empatia. Quando você se coloca no lugar do outro, por exemplo, e quando você sente o que o outro... Ou pelo menos tenta sentir o que o outro está sentindo, você entende a verdade dele. Verdade. Você passa a entender que aquilo que ele está sentindo é a verdade dele. Então você tem respeito. O que não dá mais, é exatamente o que o Edson falou, são esses desmandos que estão acontecendo em nome de uma verdade. Que verdade? Quem está certo? Por que você acha que é o detentor da verdade? Quem está certo, né? Hitler fez uma coisa horrorosa em nome de uma verdade que ele acreditava. E é tão louco, e aí eu acho a filosofia uma coisa, e cada dia que passa eu estudo mais os filósofos. Quem pode, qualquer um de nós aqui, dizer que ele estava equivocado em relação à verdade dele? Era uma verdade. Era o ponto de vista Se a gente dele. for analisar ipsis literis exatamente o significado da verdade, ele estava certo. Ele estava defendendo um ponto de vista, ele estava defendendo a verdade dele. Mas é isso a verdade? A verdade significa eu defender o meu ponto de vista acima do bem e do mal, acima de qualquer coisa, eu passar por cima do outro, eu fazer desmandos, eu fazer coisas absurdas. Como agora, não preciso citar, não vou nem citar política, mas basta o que você falou, liga a televisão, a gente vai ver uns discursos que você tem vontade de, na boa, cortar os pulsos, assim, no bom sentido. Você nem acredita que você está ouvindo. Você fala, não acredito que Você em pleno século XXI choca, né? nós estamos ouvindo esse tipo de coisa. Mas assim, como a humanidade, graças a Deus, se repete, né? A história se repete, a história vai se repetindo. A gente tem uma tendência absurda de se repetir, de repetir as mesmas Porque nós coisas. aprendemos a lição, né? Aí vai e repete de ano. Ainda bem, né, que a gente, graças a Deus, acredito que a gente... Eu sou um otimista, eu acredito muito que a gente já evoluiu bastante, né? Se a gente pega a história, a gente já teve uma evolução substancial. Sim, com certeza. Mas, assim,
essa questão é muito relativa. Às vezes eu vejo uma pessoa que chega para mim e fala assim, ai, porque é isso. Aham, tá bom, é isso. É duro. Ok, então tá bom. Então, escute o outro. Você sabe qual? Aprenda com o outro. Ouça. Eu acredito, acho que o grande barato da vida, à medida que a gente vai ficando mais velho, é falar menos e ouvir mais, né? Boa. E absorver mais do outro. Assim. Saber ouvir, né? Toda vez que eu tenho um contato, como esse encontro que a gente tem agora, eu venho aberto para ouvir, para aprender, porque a gente é um aprendiz, a gente está aqui para aprender. E não quer dizer que a gente, como você disse, também essa questão de você ficar em cima do muro, não dá. Não é para você ficar em cima do muro. Não é para você não se colocar. Não é para você não ter opinião. Né? O Pessoa, que é um autor que eu gosto muito, um poeta que eu gosto muito, ele fala muito assim, ter opinião é não ter opinião. A nossa opinião é dos outros. E é exatamente isso. Ele escreveu isso há quanto tempo? A opinião é dos outros, é exatamente dos outros, porque você não estuda. E aí tem uma questão que eu fechando o meu pensamento em relação à verdade, se estuda cada vez menos. Se lê cada vez menos. Como é que você pode defender a verdade se você não tem conhecimento? Só ouve falar. É porque a gente está numa era de informações e a superficiais mesmo, e rápidas, e julgamentos, né? Rápidos. E a gente está vivendo uma era medíocre mesmo. A gente está num momento medíocre. A gente tem uma mediocridade imperando aí, infelizmente.